Galera, mais um daqueles vídeos em que a gente dá uma olhada em uma notícia que tá bombando no Adrenaline. E a notícia da vez é essa aqui. Este PC Gamer consome tanta energia que a Califórnia proibiu a sua venda e não será o único. Então, o que tá rolando aqui? Será que enfim o governo vai proibir o gamer? Vão dar um jeito nisso? A gente vai explicar um pouquinho mais a fundo agora. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Okay. Essa notícia ganhou repercussão no mundo por conta do site da Dell não vendendo este modelo aqui, o Alienware Aurora Rising Desktop R10. Não é somente ele, tem outros modelos que, se você procurar ali no lineup de produtos da Alienware, aparece isso aqui, ó. Esse produto não pode ser mandado para os estados da Califórnia, Colorado, Havaí, Oregon, Vermont, Washington, por causa de regulamentações sobre consumo de energia nesses estados. Então, o que está rolando aqui é, essa regulamentação, na verdade, é do estado da Califórnia, mas esses outros estados seguem as mesmas diretrizes, Colorado, Havaí, Oregon. Então, a Califórnia fez, não vai dar para pôr nesses outros, não vai ser possível vender nesses outros estados. E essa é uma regulamentação sendo feita pela CEC. A principal função da CEC, que é a California Energy Commission, é trabalhar em formas de melhorar o uso de energias renováveis, atua também fazendo regulamentações para, por exemplo, você ter construções mais eficientes, por exemplo, quando você põe mais janelas para evitar o uso de lâmpadas, e também atua em appliance, né, que são bens de consumo eletrônicos, tentando criar patamares em que você tem que evoluir a parte de eficiência elétrica. Ele também tem uma regulamentação relacionada aos computadores. O problema é que, se eu for usar de referência para vocês o site oficial deles, você vê que em regulamentação, em regulamentações para appliance, né, dispositivos, e eu venho aqui, tem lâmpadas, já tem alguns outros monitores, inclusive aqui, ó, desktops, monitores. E se eu venho dar uma olhada em como está essa regulamentação, eu dou de cara com isso aqui, ó, desktops. Tadã! A página não existe, o que... Top. Então o que eu vou ter que fazer é usar de referência outro... Nós temos aqui uma apresentação da Intel falando sobre essa questão. E vamos ter que usar ela de referência, já que o site oficial da própria CEC está fora do ar. A gente consegue mostrar para vocês um pouco aqui sobre o planejamento que tinha aqui. O principal objetivo deles era reduzir o consumo de energia nos desktops em 50%. E aqui vem uma parte importante. In idle. Idle é ocioso. Ou seja, o objetivo das leis que estão sendo... Dessas regulamentações que estão sendo criadas pela CEC é reduzir o consumo de energia do seu computador quando você não está usando ele. Então, não tem nada aqui sobre quando o consumo da sua máquina gamer, quando você está jogando, quando você está renderizando alguma coisa. Não é esse o objetivo das leis que estão sendo criadas aqui. O objetivo da CEC é melhorar o consumo de energia nos momentos que o computador não está sendo usado. Então, é aquele momento em que você nem sequer está usando a performance dele. Você, por exemplo, sei lá, ligou um PC com Threadripper, com uma RTX 3090 e deixou ligado lá no fundo só para ser cenário do seu vídeo. Nesse momento, a regulamentação da CEC está tentando fazer com que esse seu uso do computador consuma menos energia. Porque é bom e porque precisamos. Então, se a gente vai na notícia do Adrenaline, vocês vão perceber que é uma preocupação real que o nosso nível de consumo de energia vai exceder a produção global. Então nós estamos numa curva atual de evolução de consumos. Definitivamente as criptomoedas não têm ajudado esse cenário mundial de consumo de energia, mas algumas projeções já falam em que em 2040 nós vamos consumir mais energia do que somos capazes de produzir. Então nós entramos em um sério problema se a gente não tornar os nossos dispositivos mais eficientes para que esse momento em 2040 não aconteça. O problema é que essa lei é extremamente complexa. Então, quando a gente dá uma olhada aqui na apresentação da própria Intel falando sobre essa mudança, tem as separações por tiers, diferentes capacidades e estilos de computadores. Então, por exemplo, um computador compacto é diferente de um computador gamer. As leis que são aplicadas são diferentes e eles são separados nesses esses tiers aqui de consumo, do Typical Energy Consumption. E aqui vem uma coisa muito curiosa, que é, não é só uma limitação de quantos quilowatts vão ser consumidos. Então, por exemplo, se a gente pula lá na notícia do Adrena, você vai ver que a gente colocou aqui o consumo de energia. Nós temos aí que computadores... dependendo do que é o S, que é Expandability
já vou falar sobre essa possibilidade de expansibilidade. Eles têm diferentes classificações, então alguns modelos têm 60 kW ano, que é permitido você ter de consumo em modo ocioso. Tem uns que é só 30, por exemplo, notebooks e dispositivos portáteis, só é aceitável 30 kW de consumo por ano em modo ocioso. E isso não é complicado, notebooks consomem bem menos energia, então não é uma coisa difícil de você atender. Mas então nós temos desktops, inclusive sistemas gamers e tudo mais. Se eles têm mais desse ES, eles podem ir até 75 kW. Esse ES, ele segue uma fórmula meio complexa, que você precisa ter esse Expandability Score, o seu score de expansibilidade, e ele varia de acordo com as conexões que você tem. Então, por exemplo, quanto mais dispositivos quanto mais conexões para memória, para HD, para SSD, para placas de fazer upgrade no PC, tudo isso vai aumentando a sua pontuação nesse ES. Então, e se você tem um ES mais alto, você tem um limite mais alto que você pode trabalhar. E é aí que surge algumas esquisitices. Então, a primeira existem exceções. Então, por exemplo, os servidores estão isentos, porque servidores, mesmo, eles não ficam ociosos. O servidor, se ele desliga de vez em quando, ele não serve para nada. Então, os servidores são considerados exceções, e algumas máquinas gamers são consideradas exceções. E aí o critério torna isso tudo uma bagunça. Isso porque, quando a gente olha o que torna esses computadores, eles estão listados aqui, pequenos servidores e computadores de grande expansibilidade. Então, computadores que atendam a esse critério de grande expansibilidade não precisam, são consideradas exceções ao TEC, na regulamentação do CEC, e dá-lhe sigla nessa última frase que eu falei aqui. Então, para quem estava curioso sobre o cálculo, ele é maravilhoso. Aqui está o cálculo de mais memória, mais quanto você ganhou por ter armazenamento, mais display integrado, mais graphics, tudo mais, você vai aumentando o seu score. E aqui na parte de baixo vem os critérios que fazem o PC ser considerado isento dessas regras de expansibilidade. Então, ou o seu placar de expansibilidade passar de 690, olha só, Thunderbolts e portas USB, são bastante. Se tiver 6 Thunderbolts, você já tá de boa. Nós temos algumas outras coisas que aumentam. As slots PCI trazem 75. Então, fazendo as contas, dá para pegar 650 num computador relativamente, uma mainboard maior, com mais conectividades e tudo mais, dá para conseguir ver ela batendo esse placar de 650. Mas tem alguns outros critérios também, que é o computador ter uma fonte de 600 watts ou mais, ou seja, e isso combinado com, você precisa da fonte de 660 watts e uma placa de vídeo dedicada com um frame buffer de 400 GB por segundo ou maior, ou um total de 8 GB de memória em um sistema com uma largura de 432 GB e uma GPU integrada. Então, são especificações bem específicas. Essa questão de larguras de banda cria umas situações curiosas, porque, por exemplo, nós temos aqui, esse é o nosso comparativo de alguns modelos da 3060 Ti, da 3060 e da 2060. Se a gente ficar olhando essas questões de largura de banda, você vai ver que a 3060 ela está abaixo da especificação, com os seus 360 GB por segundo, mas a 3060 Ti tem acima da especificação, e a 2060 também aqui não passa essa especificação. Então varia bastante. E tem máquinas que são relativamente parecidas, mas por questões de critério, dali já é o suficiente para estar ou não estar nessa classificação. Isso é sempre bom lembrar que a gente pega no pé dos nossos legisladores, mas isso não é uma exclusividade brasileira, umas leis terem problemas na forma como elas são feitas. E isso fica visível aqui no próprio site da Alienware. Se eu venho aqui, e eu mostrei para vocês o Aurora R, aqui com R10, ele não pode ser mandado para a Califórnia, mas se eu vejo o modelo R10 também, mudou um pouquinho as configurações, ele já não tem mais esse problema. Ele não aparece como um produto que não é possível de se mandar para a Califórnia. Provavelmente o que aconteceu aqui, a Dell fez a validação dessa SKU, né, que é o identificador único do produto, e apesar de eles não serem tão diferentes assim, inclusive, por exemplo, ali ele tem um 5600, né? Vamos ver se eu consigo fazer mais parecido, ó.
Já vou deixar com o mesmo processador. Já estou começando a deixar as especificações parecidas. Ó, vou para uma 2080 Super nesse carinha, ainda dá para mandar. E este aqui tem uma 2080 Super e cá estamos nós. É basicamente o mesmo produto, um 5800, equipado com uma 2080 Super. E esse aqui dá para mandar para Califórnia e esse aqui não dá para mandar para Califórnia. Porque por essa questão de como foi feita a validação e provavelmente no site da Dell, ele mesmo sabendo, mesmo o PC tendo validade para ser usado, ele não consegue, no sistema deles eles não identificam como um computador que pode mandar para lá. Ou seja, na ideia, no conceito, é muito interessante o que está tentando ser, o que estão buscando fazer por aqui. Você tem buscar maior eficiência em um sistema que não está sendo usado é uma excelente ideia, porque você não está usando esse sistema, não tem por que ele consumir tanta energia. Então você criar critérios e balizas é o único jeito de você forçar a indústria em alguns momentos a se adequar a esse tipo de coisa. Vai entrar sim num conflito entre a galera que não gosta de Estado regulamentando tudo, prefere mais liberdade, liberalismo forte correndo aqui, uma corrente forte correndo no Brasil. Não vou entrar nessas questões. Somente no conceito aqui de tentar trazer a indústria para uma eficiência energética maior e usar essas balizas é um conceito interessante. O problema é que, como elas foram montadas, criam esses problemas e eventualmente vai ter essa barreira, vai ter esse PC que não atende a especificação, então ele não pode ser vendido. Algo importante para vocês terem em mente é, primeiro, obviamente isso é tudo questão americana, então essa treta não é nossa. E segundo, é que isso não afeta quem está montando o seu próprio PC. Então, se você vai montar o seu PC, você monta com as especificações que você quiser. Isso está acontecendo em máquinas já montadas, como é o caso desse modelinho da Dell. E essa discussão é muito interessante porque ela vem permeando, já vem permeando a indústria. Então, recentemente até tem esse artigo aqui publicado no site da ARM, que é falando como performance por watt é a nova lei de Moore. Então a gente já está saindo daquele conceito simplesmente de performance pela performance, mais transistores, mais desempenho, e estamos entrando num conceito em que os recursos da Terra são limitados e que a gente precisa, na verdade, aumentar a nossa eficiência, o ganho de performance, o quanto você entrega de desempenho por watt que você consome. Então, nesse sentido, criar essa discussão é interessante. Essa lei tem esse efeito positivo, essas regulamentações de criar uma discussão em torno, fazer a indústria se mover para padrões que consomem menos energia. No momento que realmente faz todo sentido você economizar energia, porque você não está fazendo nada. Essa lei essa regulamentação começou no dia 1º de julho, então por isso que começou agora recentemente esses efeitos a ganhar o noticiário. E nós temos outros dispositivos que também vão ser regulamentados em breve, que inclui, por exemplo, monitores de altas taxas de atualização, que em teoria também consomem bastante energia. Vai ser interessante ver como é que isso vai se desenrolar. Um exemplo dessa ideia de implementação de tecnologias mais eficientes já apareceu, talvez vocês tenham visto em um videocast, que é a questão do padrão ATX 12 volts, que é a mudança para os 10 pinos, ao invés daqueles 24 pinos, você reduzir para 10 pinos a alimentação da mainboard. E aqui nós temos exatamente esse conceito. Ele vai tornar as mainboards mais complexas, porque quando você tem uma fonte de 24 pinos com todas as tensões que você precisa, o consumo da fonte é maior. E quando você muda para esse modelo em que você tem 10 pinos e que você precisa dessa mudança de corrente, de tensão sendo feita pela mainboard, a mainboard fica mais cara, você tem que pôr mais componentes na mainboard, mas tem a vantagem de consumir menos energia, já que você não tem uma fonte fazendo todas essas tensões, inclusive quando você não usa componentes em algumas delas. É um desses conceitos de reduzir o consumo. O impacto é muito grande, especialmente em computadores quando estão no modo ocioso. Novamente, eles conseguem conservar um pouquinho mais de energia. E por mais que não pareça muita coisa, é bom lembrar que o número de dispositivos com Windows estão na casa de 1,3 bilhões. Então, mesmo que você economize alguns poucos watts, em escala, você vai acabar economizando mais energia. Então, nós já temos estimativas aí que os computadores, no caso, estimativas da própria CAC, que os monitores e os computadores hoje em dia já estão consumindo cerca de 3 a 7% da energia total sendo consumida no estado. É uma fração, é uma parte só, mas na medida que você consegue evoluir em cada um dos segmentos, vai buscando otimizar, você consegue, no fim das contas, economizar bastante energia. Bom, galera, isso aqui foi só uma visão geral. É bem mais complexo. Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, vocês têm que eventualmente esperar o site da CEC voltar a funcionar, se vocês quiserem se dar o trabalho de ler diretamente na fonte. Eu recomendo vocês darem uma olhada e vou pôr o link desse próprio documento da Intel, que fala aí das adequações das tecnologias da Intel para esse segmento, porque acaba sendo uma das fontes que está online e que fala bastante do que está sendo usado na regulamentação.
Então, se vocês quiserem ver mais sobre o assunto, tem esses links que eu vou colocar na descrição e também tem ali a nossa notícia completa. Você pode também partir por lá, lá tem bastante coisa para vocês darem uma olhada. E para mais vídeos sobre o que acontecer no mundo, amanhã vai ser proibido dos PCs gamers? Não sei, tomara que não, eu gosto de jogar. É só vocês assinarem o canal que vocês ficam sabendo quando o novo vídeo estiver no ar. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!